Evaldo Irei, meu Macarrão, amor. tudo bem, querido? É de Bará, não é meu, não é de Bará. Evaldo Macarrão, tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Pois é, nós conversamos e você falou que o Bará ia surpreender. Eu Aham. quero que você fale para mim do resultado na internet, nas ruas, e o que você acha agora do Bará. Eu tô adorando, eu tô muito feliz, de verdade. Olha, é muito louco, né? Eu tenho dito que o ofício, esse ofício, né, de ator, atriz, é um aprendizado constante para nós pessoas, sabe? Para além do artístico, fica um trabalho mesmo de aprender com a profissão, com o fazer. E só agora eu compreendi, tô falando isso porque só agora eu compreendi a grandiosidade da dedicação que eu tenho pelo trabalho, assim, pelo meu trabalho. Eu completei 18 anos de carreira e agora eu entendi que o tamanho, né, de personagem, né, não faz da gente o que a gente é, né, diante ao processo. Bará era um personagem que inicialmente não tinha um certo destaque, assim, não era um personagem de destaque, né, um coadjuvante ali meio subordinado, né, ali como assistente do Roney, trabalhando para o João Raul, e sempre ali à margem, né, no sentido de trabalhar, né, de dar assistência. E eu pude, com o trabalho e com o entendimento que tive da beleza de Bará, fazer dele um acontecimento, né? Eu saio nas ruas e eu estou tendo intervenções que eu tive lá atrás com o Gil Pará em Renascer. Muito lindo isso, muito doido, muito mágico, muito simbólico para mim. Eu não sou mais Macarrão, agora eu sou Bará ou Minha Nobreza. Então eu vou no samba, eu vou nos lugares no mercado, Minha Nobreza, Bará! E Minha Nobreza é algo muito simbólico, que diz sobre o meu trabalho de aprendizado lá na Bahia. É uma inspiração que eu tive de um ator querido chamado Edilmo Mendes, que é um dos grandes atores que eu tenho lá em Salvador, no Teatro Baiano, que cumprimentava, me cumprimenta até hoje, a gente já tem um tempo sem se encontrar, mas ele se refere assim às pessoas, Minha Nobreza, aí no texto tinha meu chefe, né, a forma que Bará ia se referia a Roney. Aí eu disse, poxa, meu chefe já é uma coisa meio batido, né, meio, sei lá, muito óbvio. Pedi permissão, né, pedi licença ao diretor e às autoras, e aí trouxe Minha Nobreza como uma forma também de carinho. Então as pessoas estão me vendo na rua e estão me chamando de Minha Nobreza, e isso tem a ver com o resultado de uma performance que eu estou fazendo aí com muita dignidade, do tamanho que tive do personagem, que não era uma coisa grande, mas eu não acho que também era uma coisa pequena, né? Era um personagem ali que se dizia, que se diz na obra, mas a palavra destaque é muito importante, né? Não tinha e ainda não tem um certo arco. Agora eu acho que ele vai começar a ter, né? E eu tive esse retorno das autoras e até do próprio Carlinhos. Eu precisava ter um pouco de paciência. Eu disse, e aí, Bará? Pra onde ele vai? Com quem ele namora? Com que... Aí Carlinhos, tenha um pouco de paciência que vai acontecer. E aí já tinha gravado algumas cenas e eu tive esse retorno também, porque ele disse, ó, mas o que já tem, eu acho que você vai gostar. E eu tô adorando, tô amando. Então, o Malvino, ele deve cantar na novela que ele falou com a gente aqui, né? E você acha que o Bará vai cantar? Porque quando a gente conversou, ele falou que iria. Eu acho que ele vai dançar. Vai Eu cantar? acho que ele vai dançar. Um passarinho verde me contou aí que eu já vou começar a fazer aula aí de dancinha junto com a Nayane, junto com a Isabelle, que é aquelas dancinhas que ela faz acho que é TikTok, né? E eu acho que ele vai se comprometer aí com a dança, que eu acho que é um charmezinho também dele. Ele tem um corpo meio performático, né? Eu trouxe isso pro personagem e eu fui encontrando isso também nele, assim, na forma. Ele é um personagem espaçoso, ele é meio intrometido, né? O tal sincerão, meio de falar as verdades sem pensar nas consequências, faz dele um corpo meio espaçoso ali, que se diz também, que apresenta essa grandiosidade do meu trabalho e dele na obra. Então eu acho que tem a ver a coisa dele começar a fazer dança e se mostrar aí um bailarino, talvez. Olha, e a última da sua fã, sua filha e sua mãe, depois que a novela estreou, como é que rola o comentário delas, a babação? Minha filha está aprendendo a música de abertura, coisa que eu ainda não conseguia fazer, aprender a música de abertura.
Ele falou que eu botasse o meu chapéu, acabou. Ela já sabe tudo. Eu disse, minha filha, pelo amor de Deus. Ela, o que foi, papai? Eu não sei ainda. Ela disse, o senhor não sabe. O senhor faz a novela, ele não sabe o que você é, minha filha, porque eu tô tentando me dedicar aos textos, esqueci de gravar as músicas. Então, apaixonadas, assim, ficam loucas com a novela. Minha mãe briga de forma intensa com Nayane, porque ela quer que Nayane olhe pra Baraca, que Nayane me dê bola, e porque ia ficar chateada. Porque você ainda fica olhando pra ela, paquerando ela nem olha pra você, nem sabe das suas... Eu disse, ela sabe sim, só que esse é o charme dela. E ela tem outro foco, que é João Raul, deixa ela no tempo dela. Boa. Mas você acha que pode vir um outro amor aí pra ele? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu me vejo muito no Bará, assim, eu sou muito intenso na construção dos meus personagens e na relação com o personagem, porque eu sempre tiro algo, assim, que tá em mim, sabe? Eu sempre encontro algum elemento, alguma coisa, um sentimento que se encontra com o meu. Eu acho que muitos colegas atores fazem isso. E eu me vejo muito porque Bará é um ser sozinho, assim, né? No Centro-Oeste, é um baiano, tá confirmado que ele é baiano, né? Nordestino, que vai pro Centro-Oeste viver, ganhar a vida. Isso se encontra muito com a minha realidade enquanto ator, né? Sair de lá da Bahia para vir pro Rio para tentar trabalhar e conseguir o sustento de viver com dignidade para mim e para minha família lá na Bahia. E às vezes, muitas das vezes, eu me sinto muito sozinho, assim, sabe? Desse lugar família, de encontrar alguém para poder me afagar, para poder contar mesmo nessa rede familiar. Tenho muitos amigos, graças a Deus. E sou muito feliz com os amigos que tenho e venho conquistando cada vez mais. Mas a família importa muito, e às vezes para muita gente que tem esse lugar de encontrar o consolo e a sua força na sua rede familiar, isso me tira um pouco, às vezes, o eixo, assim. Então eu acho que o coração, né, o amor, às vezes dá esse acalanto, dá esse consolo, dá esse frescor. Né? Eu estou inclusive aí em busca do meu acalanto, que eu acho que se encontra com a realidade do Bará. Eu acho que ele vai encontrar alguém para ficar mais sossegado, para poder brilhar com mais beleza, mas ainda assim ele deixa ali, né, explícito não só a carência, mas a possibilidade de amar, né, a relação que ele constrói e que construímos junto também, né, fora eu e Tomás e Bará com Ronei, deixa ali uma possibilidade, né, de alguém para contar, né, quem eu tenho aqui. Ele olha pro lado e vê Ronei mesmo diante de muitas barbaridades, mas ele ainda tem alguém que ele possa olhar e contar. Então, eu acho que por isso ele vai encontrar, ele vai ter o seu coraçãozinho acelerado por perto já. Eu acredito. Eu tô torcendo muito por isso. Você também foi dessa... né? Aí você vira falando, olha onde eu tô. Cara, mas olha, eu tô muito tranquilo também, assim, porque o Rio me convoca e me convida para o trabalho, sabe? Mas nem só de trabalho vive um ser humano. Então, mas é isso, eu acho que tem focos, né? Eu acho que o meu foco, pessoalmente, é poder trabalhar e encontrar um lugar digno para viver aqui no Sudeste, aqui no Rio, com o meu trabalho, com a minha profissão. E eu acho que é o objetivo do Bará, é poder viver dignamente com o que ele gosta de fazer, que é o trabalho com a música, né, como assistente, agenda, agitador, articulador cultural. Mas como a gente está falando do amor, o amor nos importa muito, né, é importante. Então, eu acho que em algum momento a gente encontra no tempo certo a possibilidade de amar e ser amado. Eu acho que o Bará está nesse caminho aí, ele vai encontrar. Você entende de música também? Um pouquinho. Cara, eu não gosto de dizer que sou sem ter a experiência do fazer, sabe? Do estudo. Quando me disseram que eu era ator, né, eu comecei a fazer teatro, e aí minha diretora disse, cara, você é ator, você é bom ator. Eu tava fazendo um teste para Capitães da Areia, um longa-metragem lá em Salvador. E aí eu todo desestimulado, assim, eu não sabia o que era isso, eu tinha 14 anos de idade, não sabia de fato que ia ser ator, e fui falar com ela que estava sendo entrevistada ali para fazer um filme, mas não sabia que ia passar. Ela disse, não, você vai passar que você é bom ator. Aí eu, eita. E aí eu já era muito estimulado dentro de casa pela coisa do estudo. E para ser, você precisava estudar, preciso estudar. Meu pai e minha mãe sempre me colocaram essa tarefa, essa missão. E aí eu fui estudar, eu fui fazer teatro, né? Apesar de ter formado em educação e pedagogia, mas eu me dediquei nos grupos que passei no Banco Teatro Lodum, no próprio CRIA, fiz o curso livre na Escola de Teatro da UFBA.
Então eu fui me dedicar. Na música é diferente, eu não tenho uma dedicação do estudo, que eu acho que eu ainda preciso ter, porque eu tenho inclusive muitos convites para cantar, isso está chegando cada vez mais forte, e aí eu quero estudar para poder me aperfeiçoar e fazer com dignidade, mas eu tinha papai era músico. Papai era um dos grandes percussionistas lá de Salvador, ele tocava repique de mão, que é um instrumento do samba. E eu vivi muito com meu pai, a gente dormia, ontem eu fui assistir inclusive um documentário que falava sobre o disco, o vinil, e aí eu lembrei muito assim do meu pai, porque a gente era tipo uma reza, assim, um mantra, a gente tem que dormir ouvindo música e acordar escutando música, era dormir ouvindo Gilberto Gil e acordar ao som de Las Matumbi, que é um excelente cantor e compositor lá da minha terra. Então acho que isso me influenciou assim, a ter uma certa sensibilidade, né, nota, gostos musicais. Então me aproxima muito rápido pela minha vivência que tive com o papai no samba. E por estar em Salvador, né? Salvador, a Bahia, é um estado, uma cidade muito musical, né? Tanto que as pessoas falam, por que vocês falam alto? Por conta do som. E eles me fez entender isso da melhor forma no Prosódia. Que a coisa de a gente falar, vem cá, meu Deus, olha, tô aqui falando, olha Iris, ó, rapaz, você, rapaz, nunca mais te vi, Iris, você tá linda, ele está aqui. Mas a gente usa esse tom, esse volume de fala, porque comprova o som do Lodum, do tambor do Lodum. Sabe, você tá do meu lado, mas tem um tambor. Vem, pai, dessa ladrão, não vai, pai, vai, hoje mesmo. E tem que ter a tal projeção vocal. Senão você não é escutado e não tem a fala direta e objetiva para a pessoa entender o que você está falando. Não é gritar, a gente não fala gritando, tá? A gente tem um tom um pouco a mais, né? E a projeção de voz com um pouco mais de excelência para o outro escutar diante a nossa vivência do fundo musical que temos diariamente, cotidianamente em Salvador. Então não tem como não ter assim um contato, não ter um borogodó, um olhar sobre a música, assim, não dá pra dizer, não tenho contato, não entendo de música. Entendo, mas não com o rigor de quem estuda, sabe? Eu acho que é isso. Eu estudei interpretação, então eu sei falar sobre isso. Agora, sobre notas, sobre música, o que não tenho... Tem molho. Tem o quê? Você tem molho. Eu tenho molho, mas não tenho não sou expert disso por fundamentação teórica. Eu sempre gosto de me basear por fundamentação teórica que requer a questão do estudo. É importante, sabe? Eu acho um saco, às vezes, as pessoas estarem ocupando determinados espaços sem passar por vivência. Acho que tem espaço para todo mundo, a gente deve aproveitar de tudo, mas é importante ter a vivência, sabe? É importante ter a praticidade ali do laboratório para entender e fazer com dignidade, eu acho. Deixa eu te perguntar uma coisa, apesar, como você está colocando muito bem, apesar da música fazer parte da vivência enquanto seres humanos, para você, novelas totalmente musicais, elas são incomuns, né? Acontecem uma vez ou outra. Pra você sempre é uma aposta arriscada da novela musical, ou o que você acha? Enfim, eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, porque eu sou muito novo fazendo novela, né? Minha primeira novela inteira, né? Eu fiz 2 novelas pela metade, a primeira fase de Renascer e depois a segunda fase, a segunda parte, do meio pro fim, de No Rancho Fundo. Já dá um... Essa é a inteira. Pra mim é muito novo, então eu acho bonito, eu acho encantador. Me parece, por mais diferente que seja, os grandes espetáculos musicais de uns até que eu já participei em Salvador. Participei de um musical maravilhoso em homenagem a Jorge Amado, que a gente andava pelas ruas do Pelourinho cantando e contando Jorge Amado. Me parece um pouco isso, sabe? Essa ludicidade de informar a partir da música, que eu acho que a música tem uma coisa muito, muito bacana de informar de forma mais rápida. Encontra um pouco até com o que eu digo com o humor, né? O que vem do humor. A gente às vezes informa e fala de coisas terríveis com uma certa leveza, mas não com a leveza de romantizar aquilo que está sendo falado que é pesado. Por exemplo, violência contra a mulher. É um assunto que eu sempre abordei em alguns espetáculos lá em Salvador, da forma mais dura, mas com uma certa intervenção leve, porque tinha música que dava um certo frescor, inclusive para o oprimido e o opressor entender
aquilo e tentar se conscientizar e se posicionar de outra forma, se reportar, ser de outra forma. Então eu acho que o musical, a música na novela, eu acho que faz esse frescor assim, pro telespectador. E é isso, né? A minha felicidade de ser reconhecido pelo grande público em Coração Acelerado, aqui nessa novela, com o Bará, com um personagem, como eu disse anteriormente, que não tinha um certo destaque, está tendo mais ainda, porque eu estou sendo adorado e visto e reconhecido pelo povo, é porque eu sempre me importei com a minha arte, assim, para quem eu estou falando, sabe? Como eu vou falar, como é que eu vou entrar na casa das pessoas. E isso me importa muito. Eu vim de origem pobre, eu nunca passei fome, mas as coisas sempre foram muito difíceis lá em casa. E aí, às vezes, a gente não tinha as 3 refeições certinhas, mas tinha novela, sabe? Era a novela que entrava e era um certo carinho ali, uma possibilidade de um dia melhor. Então, cara, isso que a gente faz é de uma tremenda responsabilidade, sabe? Para quem a gente está falando, né? Para esse grande público, e esse grande público, na maioria das vezes, infelizmente, está à margem de uma tamanha desigualdade. Então eu acho que a música chega nesse lugar, sabe? Da possibilidade de um afago, de um carinho, de cara, ó, tá difícil, né? Mas amanhã pode ser diferente, e a gente tentar acreditar nisso. Eu vejo como uma beleza, assim. Eu acho que bacana fazer de outra forma, ter o drama, ter a comédia e de forma mais literal, né? Mas a música, ela para mim, que tenho esse sabor, né, diante a minha vivência em Salvador, nesse lugar musical e com meu pai, me vem um gosto a mais, que é o frescor naquilo que eu vou falar de forma dura, mas com a possibilidade da leveza, sabe? Eu tô curtindo, eu tô gostando. E a música sertaneja, especificamente? Você, como baiano, tem muito a ver com o centro-oeste ali, acredito. Também não foi tão distante, é isso, Salvador. A Bahia, né? Porque, inclusive, eu descobri muitos cantores que são baianos, que eu não sabia que eram, né? Me falaram do como é? Eu adoro ele. Motoboy delivery, traiu eu. Como é? Ai, cara, esqueci o nome dele. O cabeça branca, né, assim, da onde? Thierry, né? Que vai pro sertanejo. Aí me falaram de Simone também. Como é? A irmã Simone Mendes, as irmãs. Joãozinho Lima, que tá muito em voga. E eu não sabia, então, e de alguma forma eu sempre presenciei ali. Eu morei muito no Pelourinho, né? Eu vou pro Pelourinho, eu sou nascido e criado numa comunidade periférica chamada Código de Paris, lá em Salvador, que também a música é algo fortíssimo, muitos mestres de samba, de bateria, de percussão. Mas depois eu morei 10 anos no Pelourinho, que é o bairro mais musical, eu acho, da cidade. Por ter o Olodum, os Filhos Gigantes, enfim. E eu sempre ouvia alguma coisa voltada ao sertanejo. Mas a memória que eu tive rapidamente foi na minha infância, quando eu saía de minha casa para passar os finais de semana com a minha madrinha em Cajazeiras, o bairro de Cajazeiras. E minha madrinha, ela adorava, não sei se inclusive eu vou para Salvador esse final de semana, eu vou perguntar isso para ela, se ela ainda é apaixonada por Roberta Miranda. A gente passava as tardes de sábado e domingo ouvindo Roberta Miranda e os outros cantores ali. O Leandro e Leonardo, o Chitãozinho Chororó. E tinha uma dupla que me impactava muito. Eu muito criança, ainda sem uma consciência política formada, mas me chamava a atenção a dupla João Paulo e Daniel. Me chamava muito a atenção. Porque eu via todas as duplas, sempre eram duplas, né? Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, as mulheres mais só, Roberta Miranda e tal, mas os homens sempre eram sempre 2. Aí quando chegava em João Paulo e Daniel, eu vi o preto, que era o João Paulo. É único, né? Rick Renner também tinha. Rick Renner teve também. Mas já Mas nos foi um pouco anos depois, 90, eu nos anos 90? Não lembro, lá era muito João Paulo e Daniel, porque eu ficava muito, eu adorava muito. Eu me amarrei no seu coração, eu me amarrei, eu adorava isso. Isso eu ouvia de uma forma bonita, assim, chegava aí nos meus ouvidos, me amarrei no seu coração, que coisa bonita, eu sempre fui muito apaixonado. Mas a figura, a imagem do João Paulo me levava para aquele contexto, me fazia escutar mais, e aí depois eu vim entender que era porque era uma figura que parecia comigo, por ser um homem preto, e aquilo era meio
Representatividade. Era meio... Era até meio utópico, né? E era difícil, né? Não se tinham tantos, Não né? tinha praticamente. Então, e aí de alguma forma eu me debruçava a música sertaneja, assim, eu escutava com gosto, sabe? Eu ia pra casa cantando, chegava em casa e falava pra mamãe, mamãe, hoje eu escutei esse lindinho da minha madrinha, tão bonito, não sei o quê. Então eu resgatei essa memória que me fez me reaproximar e me embalar ainda com gosto, sabe? Porque quando me foi apresentada a novela, quando eu recebi o convite, e que seria o contexto a partir da música sertaneja, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer aí? Eu não sei nada de sertanejo. Mas eu disse, e foi um domingo até, assim, eu lá em casa, lá em Salvador, e minha madrinha tava, e disse, olha, me convidaram para fazer uma novela e que tem a música sertaneja. E vai ter a música sertaneja de fundo. Aí a madrinha, meu Deus, nunca mais ouvi. Aí ela falou de um cantor, não foi Roberta. Ela falou de um cantor, assim. Aí eu resgatei, eu lembrei, disse, minha madrinha, a gente ouvia, né? Lá na sua casa, era Val, não lembro não. Até hoje tem um vinil, a gente era muito vinil. Aí ela disse que até hoje tem um vinil da Roberta Miranda. E a Roberta gravou a novela. Você teve com ela? Pois não tive, queria muito estar, não tive. Tomara que tenha uma outra participação, eu fiquei feliz. Eu disse, me deu Roberta Miranda, minha madrinha vai amar. Enfim, mas que bom que ela pôde estar na novela, vai ser lindo. Mas é isso, eu acho que eu resgatei essa memória e pude me fazer mais pertencente da história, sabe? Me ajudou assim, na construção do personagem, assim, na elaboração e pra ser esse, porque ele também se diz crítico musical, né, o Bará. Então, Fala da desafinação da Daiane. então foi massa, assim, e foi bonito, porque eu voltei pra casa, assim, eu voltei pra minha família, que é esse lugar que eu tanto tiro, assim, na maioria das vezes, minhas inspirações pros meus personagens, pras minhas performances. Legal. Obrigado, sucessão pra você, viu, meu amor? Axé, obrigado. Tomara que Bará encontre o seu coração. Queremos. Essa é a grande meta. Queremos Bará muito. encontrar o seu Fazer campanha para o coração. Pois é, vamos fazer. Bem direto. Não, na hora veio direto a música, mas alguns de nós sabemos, ou muitos talvez não saibam, que Bará também vem de um ser mensageiro na nossa filosofia urubá, o banto, que é o Bará Exu, Bará Lonã, Bará Onã, que é o grande comunicador. Ele é Bará mesmo ou é apelido? Personagem. Era Agildo Bará. Gildo. Agildo Bará. Aí depois ficou só sendo Bará, que eu achei maravilhoso, excelente. Porque é uma coisa, porque eu achei importante, eu achei bacana, não a conexão com a religião, não estou falando de religião, estou falando sobre cultura ancestral africana. E aí tem uma coisa do embranquecimento do Centro-Oeste, né? Como se não tivesse pessoas pretas. Mentira! Muitos negros e negras. Então eu percebi que há ainda uma intervenção dessa tal colonização de embranquecimento desse Brasil que foi feito e é feito por nós. Eu fiquei, sabe, foi ótimo eu ter passado quase uma semana lá em Goiânia. Porque, para além disso, eu também compreendi que eu ia ficar tranquilo por estar fazendo o nordestino, que era uma coisa que eu pensei inicialmente de fazer. Eu cheguei pra casa e disse, vou fazer o goianiano. Eu disse, será? Eu pensei de fazer uma dupla com o Tomás, dos nordestinos, né? Bahia e Pernambuco. Eu disse, será? E aí cheguei em Goiânia, menina. Pernambucano, cearense, o Nordeste todo, o Centro-Oeste. Menina, isso é a comprovação do país que é feito por nós, sabe? E não é por soberba, é por uma confirmação que já passou da hora da gente entender e saber, e tá tudo bem. Só basta agradecer. Deixa eu falar só uma coisa a respeito da sua pesquisa pessoal, pra você saber. Vocês também. Todo mundo aqui já ouviu falar na dupla Pena Branca e Chavantinho? Sim. Lá nos primórdios? Sim. Pena Branca é preta. Quem me falou deles foi a Gabs, maravilhosa. Quando eu falei do E João antes Paulo. dele teve eu sei por conta do meu trabalho, que eu trabalho na revista Raça, que é negra. Teve Tião Carreiro, esse foi o primeiro. Tião Carreiro. Pois é, eu cheguei com esse papo dos meus colegas e minhas colegas, e aí a Gabs, empenhadíssima, maravilhosa, atriz de laboratório de pesquisa de construção. Gabs,
Palmas pra Gabi Soares, tá? Maravilhosa. Aí eu disse, Gabi, é isso, eu fui resgatar a memória da minha madrinha e tal, e eu fui gostar de sertanejo porque na figura do João Paulo eu me via e tal. Ela, não, Maca, mas não é só o João Paulo não, lá atrás temos muitos corpos negros, mas que foi atravessado pelo apagamento, né, desse Brasil que vive a nos abandonar. Mas a gente culturalmente também se esconde, não se encontra. Hã? Culturalmente a gente se esconde, né? Já tá acostumado a ficar de ladinho, mas vai ficando. Vai É, ficando. né? Eu tô aqui. Eu acho que não mais. Reis Garritz trouxe, né? A Jennifer Dias. Tinha tudo a perspectiva. Eu acho que o que tá faltando pra gente, que eu sei seu nome, desculpa meu amor. Flávia. Eu acho que o que tá faltando pra gente ainda é oportunidades. A gente tá aí. A gente tá aí, tá sendo visto pra caramba. Sabe? A gente tá sendo visto. E temos potências visíveis para que a gente não seja esquecido, né? E aí eu vou pros que não são os mesmos, mas que estão aí com o seu corpo preto brilhando e dando espaço consolidado para eles. Né? Falo na interpretação, né? Thaís Araújo, Lázaro Ramos, Duda Santos, né? E as meninas que estão chegando aí, que já estão chegando com muita luz. E essa constante, eles chegam abalando, assim, arrasando. Eu sou uma prova disso. Sabe? Que falta espaço. E tem espaço pra gente, a gente faz e se apresenta e se instala. Sabe? Eu acho que ainda falta oportunidade. A gente quer, né? E aí se falando desse Nordeste ainda não reconhecido, né? Pô, ter Wagner Moura no Oscar, sabe? É de um brilho, é de a confirmação de uma realidade que a gente vive e a gente finge ainda não ver. Tamanha, gigante. Sabe? Estamos aqui, só precisamos ser vistos com a tal dignidade que merecemos. É isso. Tá certo, meu querido. Hell, I come 40,000 miles over here to see what them pretty little lips gonna do to me, baby. But every single time that I come around, it seems you got another man trying to keep you down, baby. Well, you might think you're driving me insane, but I made the game that you're trying to play. You know, I think you maybe ought to know this ain't my first rodeo. I've been around long enough to know some things you can't take back, some things you just got to let go. Yes. Well, hell, I got Sammy on the phone, Nikki at home, trying to get along so I can be with you, babe. No, I ain't got time to change your mind, 'cause the bus is humming. Are you staying, are you coming, babe? Well, you might think you drive me insane. I made the game that you're trying to play. You know, I think that maybe you should know this ain't my first rodeo.
pretty little lips gonna do to me, baby? But every single time that I come around, it seems you got another man trying to keep you down, baby. Well, you might think you're driving me insane, but I made the game that you're trying to play. You know, I think you maybe ought to know this ain't my first rodeo. I've been around long enough to know some things you can't take back, some things you just got to let go. Yes. Well, hell, I got Sammy on the phone, Nikki at home, trying to get along so I can be with you, babe. No, I ain't got time to change your mind, 'cause the bus is a humming. Are you staying, are you coming, babe? Well, you might think you drive me insane. I made the game that you're trying to play. You know, I think that maybe you should know this ain't my first rodeo. I've been around long enough to know that some